bacán. So anytime you stand me, you want your block and young. Oi, oi, meus amores! Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo ótimo com vocês. Começando mais um vídeo aqui no meu canal, e o vídeo de hoje eu vou estar contando aqui um pouquinho da minha história. No vídeo que eu postei, 20 fatos sobre mim, vocês me perguntaram muito se eu moro na Bahia, se eu moro com meus pais. Muitas perguntas vocês fizeram pra mim. Então, eu vou estar respondendo aqui também e aproveitando, contando um pouquinho da minha história. Então, se vocês querem assistir, já vai arrebentando o dedo no like, se inscrevendo aí se você é novo, se você chegou agora aqui no meu canal. Se está conhecendo meu canal agora, vamos fazer essa família crescer, né? Que só está crescendo a cada dia, graças a Deus e a vocês. Então, se vocês querem conhecer essa minha história, então continue assistindo o vídeo. Então, vamos lá começar a contar a minha história. A minha mãe, ela morava aqui em Sergipe, Lagarto, Aracaju, não sei se vocês conhecem. Ela morava aqui com a família dela. Daí, ela conheceu o meu pai, engravidou. E ela foi me ter na Bahia, porque aqui em Sergipe não ligava. E ela queria só ter o último filho e ligar. Teve eu lá na Bahia. Depois, quando eu completei 1 aninho de idade, ela se separou do meu pai e foi tentar a vida em São Paulo, em Santos. Foi tentar a vida lá. Porque aqui em Sergipe, vocês sabem que é muito ruim de trabalho. E em cidade grande é mais melhor do que aqui para trabalho. Ela foi tentar a vida lá. Ela indo pra lá... Eu lembro assim que quando eu completei meus 3 anos, sempre eu perguntava do meu pai pra ela, mas ela nunca queria me assim, comentar, me dizer. Ela falava, seu pai sou eu, sua mãe sou eu. E foi mesmo, foi um pai, foi uma mãe pra mim. E lá ela conheceu outra pessoa e casou com outra pessoa, morou junto, né? E esse homem, ele fazia o papel de tudo de pai pra mim, porque diz que pai é aquele que cria, não aquele que faz. E foi bem isso. Esse homem me dava amor, me dava carinho, tudo que eu precisava esse homem me dava, no lugar do meu pai que nunca me deu, sabe? É a verdade, ele nunca me deu. Eu nunca tive o amor dele, entendeu? Eu nunca tive o amor de pai. E esse meu padrasto que morava com a minha mãe, ele fazia esse papel. Aí foi quando que eu completei meus, acho que foi uns 5 anos, eles se separaram, minha mãe desse homem. Se separaram. Pra mim foi uma dor, tipo, foi ruim porque eu já estava acostumada, eu chamava ele de pai, mas sempre ele ia me visitar, ele sempre ia me ver. Na escola ele chegava lá e dizia, vim ver você, minha filha. Ele me considerava muito. Até o meu sonho um dia é reencontrar ele e agradecer de todo o amor que ele me deu. E assim foi, ela se separou dele e conheceu outra pessoa. Eu lembro que quando ela conheceu outra pessoa, a gente, é bem chato, gente, a gente falar isso, mas depois que ela conheceu essa pessoa, tudo mudou. Tudo mudou, outra pessoa resolveu morar junto com ele. E eu não se dava muito bem com ele, gente, não se dava. Não sei porquê, mas eu não se dava. Porque sabe que é criança, né? Eu tinha o quê? Meus 6 anos, sabe como é criança, né? E o que aconteceu foi que, quando eu completei, que eu lembro, 7 anos de idade, meus 7 anos, a minha mãe começou, gente. E meus 7 anos, aí foi o meu pior pesadelo da minha vida. 7 anos. Eu lembro que a minha mãe, ela era manicure. E nisso que ela ia fazer a unha da mulher, ela me chamou. Porque eu e minha mãe era muito ligada, era muito grudada. Eu era um mimo da minha mãe, entendeu? Eu era um mimo dela. Acho que é porque por conta que ela só tinha eu de filha mulher. E meu irmão, ele não morava com a gente, ele morava com a minha avó desde pequenininho. Ele sempre se acostumou com a minha avó e minha mãe resolveu dar. Porque minha avó pediu e minha mãe deu, porque era a mãe dela, ela só deu porque era a mãe dela, pra ele ficar lá com ela. E nisso, eu e minha mãe era muito grudada, muito, muito mesmo. Pra todo lugar que ia, minha mãe ia, ela me levava, entendeu? Ela foi uma mãe, uma grande mãe. E foi nisso. Aí ela me chamou pra mim fazer a unha, eu ir com ela, que ela ia fazer a unha. E chegando lá, eu sentei do lado dela, e ela fazendo a unha da mulher. E ela do meu lado, e falou assim,
filha, apagaram a luz. Aí eu disse, não mãe, a gente tá fora, a gente não tá dentro da casa da mulher. Ela, não, então teve apagão, tá escuro. Aí nisso, eu senti um negócio tipo, o que será que tá acontecendo com a minha mãe? Que ela dizendo que tava tudo escuro e sendo que tava claro, tava de dia e a gente tava fora. Aí ela, não, apagaram a luz, alguma coisa. Eu não tô enxergando, filha, cadê você? E nisso eu me desesperei quando eu vi minha mãe nessa situação. Ela ficou cega, sem ver nada. E nisso, rápido, eu liguei pro meu padrasto, a mulher lá, né, ligou pro meu padrasto. E meu padrasto veio buscar a gente. E eu lembro que ela em cima da bicicleta, ela só gritava, eu não tô enxergando nada, eu não tô vendo nem minha filha. E aí foi, gente, começou a grande luta. E nisso que começou essa grande luta, depois que minha mãe ficou cega, ela não falava mais, ela não andava mais, ela ficou até em cadeira de roda, ela foi levada para os hospitais pensaram que minha mãe estava louca, amarrando minha mãe, aí minha avó tirou ela de lá do hospital, mas a minha tia, agradeço muito de coração, minha tia que sempre esteve do lado da minha mãe, cuidando da minha mãe. E acontece que depois que minha mãe ficou cega, ela ficou sem falar, ficou sem andar. Imagine uma criança ver sua mãe nesse estado. Eu era, tipo, só tinha o quê? 7 anos. Tipo, eu não tinha entendimento como hoje. E às vezes eu tive que perder ela. Às vezes não, eu tive que perder ela pra mim poder crescer, amadurecer. Que a gente só, como eu posso dizer, dá valor quando perde. Mas é porque eu era criança, entendeu? Eu não tinha entendimento. Eu era uma criança, não vou negar não, mas eu era uma criança, tipo, rebelde, entendeu? Tipo, essas crianças danadas. E quando eu vi aquilo da minha mãe, eu ficava estressada, ficava sem entender por que aquilo, entendeu? Eu só lembro que uma vez que ela chegou do hospital, que ela tava no carro, que ela ficou olhando do vidro assim do carro pra mim, e as minhas lágrimas desceu ver minha mãe naquele estado. E foram muitas lutas da minha mãe, muitas. E nisso a minha tia, ela resolveu pegar minha mãe pra morar com ela. Ela disse que não ia deixar ela. Aí ela olhou pra minha tia e disse que só ia se o marido dela fosse, que era meu padrasto. Minha tia, não tem problema, você vai e leva ele junto. Falou, e minha filha? Aí minha tia falou, ela vai também. Porque eu vivia mais na minha tia do que na minha mãe, porque eu não se dava muito bem com meu padrasto. Pelas maneiras que ele tratava minha mãe, nós não se dava bem, entendeu? Aí a gente foi morar com a minha tia. E aí começou a luta. Minha mãe não andava mais, a minha tia sempre esteve do lado da minha mãe. Eu agradeço muito a ela, de coração. Ela sempre esteve do lado da minha mãe. E eu lembro que lá minha mãe sempre dava risada. E o que aconteceu foi que minha mãe, ela resolveu aceitar Jesus, ir para a igreja, virar crente. Antes dela morrer, ela fez isso, gente. Ela foi para a igreja aceitar Jesus. E nisso que, para resumir, que ela ficou cega, que ela voltou a enxergar, aí ela não andava mais. Ela não andava, ela ficava de cadeira de roda. Ela olhou, perguntou, quem vai ficar com a minha filha? E minha tia já foi dizendo, eu fico com a sua filha, mas você não vai morrer. E ela já estava sentindo, gente, que ia. E o que acontece foi que nesse dia, para resumir de tudo que ela passou, que ela ficou cega, que ela ficou sem andar, que ela falava igual criança, que para tomar um banho tinha que ser ajuda, minha tia ajudando. E imagina uma criança de 7 anos ver a sua mãe nesse estado e não poder fazer nada. Minha mãe era uma mãe amiga, conselheira. Pouco tempo que eu passei com ela, mas ela faz o possível para me ver bem. E quando ela caiu nessa situação, ela só imaginava em mim. É triste, muito triste. Quando eu completei 8 anos, desculpa gente, mas não consigo. Quando eu completei 8 anos, não sabia que esse ano ia ser o último da minha vida, que eu ia estar perto da minha mãe. Eu lembro que
ela foi pra igreja e quando ela chegou da igreja, ela disse assim pra mim: tô com vontade de comer uma bolacha. E falou, a bolacha, até hoje eu gosto dessa bolacha, não sei se você sabe, passa tempo. Eu amo essa bolacha. Ela disse: tem como você ir lá pra mim? Você comprou uma pra mim e uma pra você. Aí foi isso, eu comprei. Ela disse: vou deixar pra comer a minha amanhã, que ela tinha chegado da igreja. Vou comer a minha amanhã. Aí eu disse: então eu vou comer a minha. Ela: então coma, e eu como a minha amanhã. Guardou a dela pra comer no outro dia. Nisso a gente brincou, a gente riu. Eu não sabia que era uma despedida. Ela zoava, brincava, a gente brincou. Eu e ela não sabia que ia ser a despedida de nós duas nessa noite. Brincamos eu, minha prima e ela, que a gente estava morando na casa da minha tia. Nisso que a gente brincou, a gente deu... Aí ela foi dormir, a gente foi dormir também. Nisso ela acordou de madrugada, pediu pra ir no banheiro. A minha tia levou ainda ela. E eu escutei tudo. E a gente foi dormir. Quando foi de manhã, 6 horas, sempre a minha prima acordava, que ela estudava de manhã. Aí ela acordou, minha tia também acordava para poder fazer o café e brincar com ela. Sempre era assim. A minha tia e ela era muito unida, eram umas irmãs muito unidas. E a minha tia minha prima primeiro foi lá. Aí perturbar ela, né? Tia, acorda! Aí minha tia foi junto, aí pegou no pé dela quando viu gelada e disse: também você só dorme com ventilador, por isso que o pé tá gelado desse jeito. E mandando ela acordar. E minha tia viu que ela não estava acordando. A minha tia tem uma coisa estranha com ela. E nisso, quando minha tia foi ver, ela estava morta. E eu estava dormindo. Mas sabe quando você sente, tipo, que tá acontecendo alguma coisa? Aí rápido minha prima disse, foi rápido, gritou e foi lá me acordar. Aí ela me acordou e disse: senta. Aí eu disse: eu não preciso sentar não, só quero a minha mãe. Aí ela: é nisso mesmo que eu quero falar com vocês. Aí eu falei: não precisa você dizer, minha mãe ela não tá mais aqui. Ela veio aqui, ela não tá mais aqui. Aí ela falou: como assim não tá mais aqui? Eu disse: pode falar, termine. E nisso eu comecei a desesperar, comecei a gritar, comecei a chorar. E eu só pensava com quem eu ia ficar. Uma criança de 8 anos, saber que a sua mãe não tá mais ali, a sua protetora, a sua amiga, a sua conselheira não tá mais ali. Foi bem doído pra mim, foi bem sofredor pra mim. Eu só chorava. E eu perguntava: e agora, com quem eu vou ficar? Meu Deus, por que o Senhor levou minha mãe? Cheguei de junto da minha mãe, dizia: mãe, acorda, mãe, não me deixe. Eu tocava no pé dela: por favor, mãe, não vou conseguir viver sem você. Fizeram o velório dela, enterraram ela, né, pra resumir, porque o bebê acabou tão grande. E começou a grande luta. Eu tive que crescer pra poder perder ela. Mas uma criança de 8 anos, a criança não tem entendimento como tem hoje. Aí, enfim, fui morar com o outro, morei primeiro com a minha tia, depois com a minha avó, depois com meu tio, e assim foi. Aí, com 11 anos, eu lembro que eu pedi a minha avó pra me trazer pra conhecer meu pai, que já que eu já tinha perdido minha mãe, queria conhecer meu pai, eu vim, conheci ele aqui em Sergipe, voltei de novo pra Santos. Quando eu fiz 16 anos, eu resolvi pra ela, olhei pra ela e falei que eu queria morar com meu pai, porque eu queria, porque eu já tinha perdido a minha mãe e queria morar com meu pai. Enfim, vim morar com ele. E lembrando, gente, com 11 anos, quando eu vim a primeira vez conhecer ele, eu não conhecia. E é aquela coisa, né, com 11 anos, quando eu vim conhecer ele, conheci a primeira vez, foi aquela alegria, né. Aí que eu voltei de novo, que eu resolvi vir morar com ele, aí tudo mudou. O meu pai, ele nunca me deu amor de filha, que uma filha merece um amor de pai, entendeu? Não sei porquê, mas meu pai, eu sempre falei isso, ele sempre não teve esse amor, não sei porque, eu acho que eu não fui criada com ele. Então, ele nunca teve esse amor de pai, que um pai tem por uma filha. Ele tem outros filhos também, de outras mulheres. Meu pai foi casado 3 vezes. A primeira mulher dele, a minha mãe foi a segunda, e hoje ele é casado com outra. Então, ele nunca teve esse amor de pai, aquele carinho por mim, entendeu? E sempre eu senti falta disso, porque eu já não tinha minha mãe. E você sabe que quando você não tem a sua mãe, fica bem difícil, você mora com o outro, você passa cada perrengue, né? E é isso, a minha vida toda foi assim. Só quem me conhece, sabe da minha história, sabe que eu sofri muito, entendeu? Que é muito difícil uma criança com 8 anos perder a sua mãe.
é muito difícil. Então, se você tem a sua mãe, dê valor, porque só eu sei a dor que eu sinto hoje de não ter a minha. E pra resumir, eu morei com meu pai e eu sempre via que ele não tinha esse amor de pai comigo, entendeu? Eu não era aquela filha que vocês podem dizer, ah, mas às vezes você era aquela filha que gostava de balada, que não sei o quê. Eu nunca fui essa menina, eu sempre fui essa menina sossegada, entendeu? Sempre fui sossegada. Não tinha de que o meu pai, ele me rejeitar. Então, muitas das vezes, meu pai sempre me magoou, sempre me rejeitou, entendeu? Ficava com raiva por besteira, eu nunca entendi, entendeu? Nunca, até hoje eu não entendo, mas eu não desejo o mal dele, sempre desejo o bem pra ele. Eu tinha ligado pra minha avó, falando a ela, contando toda a história. Ela, não, você vem morar comigo, eu vou te buscar. Fique na casa do meu irmão, que hoje é meus padrinhos, são um amor de pessoas. Agradeço também a eles, que Deus sempre manda anjos na vida da gente. Então Deus manda anjos, né, na nossa vida, eu acredito nisso. Mandou meus padrinhos que cuidaram muito bem de mim. E daí então eu conheci um rapaz, a gente começou a namorar. E eu decidi que eu queria casar com ele, que eu ia ser dona da minha. Resolvi casar, falei pra minha avó, ela não aceitava muito no começo, disse que eu tava muito nova pra pensar nisso, só que eu queria ser independente, tipo, já que eu tinha perdido a minha mãe, não tinha mais nada a perder, entendeu? Me casei com 17 anos e nisso que eu quis me casar foi porque aí já tava cansada, né, de morar com outro, aí por isso que eu resolvi mesmo casar, sabe? Minha avó não queria, como eu falei, porque eu tinha 17 anos, eu tava nova. Enfim, me casei não, me ajuntei. Todo casamento, né, passa por crise. Passei muitas barreiras no meu casamento. Mas me fez crescer, ser forte, entendeu? De tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E é isso, meus amores. Pra resumir, eu fui cada dia mais forte, entendeu? Só Deus sabe o quanto eu sofri por ser rejeitada por meu pai, por ter perdido minha mãe, por ter morado com outro, por ter casado e enfrentado já assim nova muitas coisas, mas tô de pé aqui. Eu falo uma coisa, que Deus ele sempre tá comigo, entendeu? Sempre, sempre. E minha mãe também, ela virou um anjo na minha vida. Sempre tá me protegendo, meus amores. Desculpa o barulho, que era o pessoal aqui, eu já pedi um pouco pra poder conversar um pouco com vocês. E voltando, então, Deus sempre ele me fez ser forte, entendeu? De tudo que eu passei na minha vida. Então, ame a mãe de vocês, aproveite quem tá do lado, dê valor, porque o tempo, ó, ele voa, ele é curto, entendeu? Então, ame acima de tudo, cuide, porque hoje eu daria tudo pra ter minha mãe aqui comigo. Só Deus sabe, depois que ela se foi, como que ficou a minha vida, o reviravolta que ficou nela, né, perder a minha mãe. Então, quando eu tiver uma filha ou um filho, eu quero dar tudo que minha mãe sempre sonhou em me dar. Então é isso, meus amores, vou deixar aí a foto dela pra vocês verem que era uma grande mulher. Minha mãe era uma mulher guerreira. Eu quero ser a minha mãe. Muita gente fala que eu sou muito parecida com ela, e é verdade mesmo. Vocês aí vão ver a foto e vão dizer. E eu quero ser a minha mãe, entendeu? De tudo que aconteceu, se vira a volta na minha vida, sempre fui guerreira, sempre fui determinada daquilo que eu quis e que eu quero. Vou ficando por aqui. Não se esqueça aí de vocês deixar o like para poder estar me ajudando, é muito importante. E é isso, meus amores. Um grande beijo da Ana Santos e tchau!